E aí pessoas, tudo beleza? Aqui é o Jordan, estamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje estaremos falando da evolução de Mario Kart. Sim, meus amigos, Mario Kart é uma franquia de jogos incrível que eu tive muitas experiências, eu tive muitas felicidades e minha trilogia de corrida favorita. É uma trilogia super legal, com vários jogos, inclusive muitos, desde o seu primeiro em que estará falando até o mais recente, Mario Kart World, ver se ele realmente é melhor que seu concorrente Sonic Racing Cross Worlds. Mas antes de começar, eu só quero avisar uma coisa. Essa lista, essa evolução, na verdade, é apenas dos jogos da trilogia oficial do Mario Kart. Sim, gente, o spin-off tem spin-offs. Ou seja, a trilogia arcade, Mario Kart Tour e Mario Kart... vários outros Mario Karts não estarão nessa lista. É apenas a saga principal. Ou seja, Mario Kart SNES, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7, Mario Kart 8 e 8 Deluxe e World. Então, são 10 Mario Karts que a gente tá falando. Então, chega de conversa e bora lá! No ano de 1990, a Nintendo estava lançando o F-Zero para o Super Nintendo, que era um jogo de corrida mais popular naquela época, já que a sua jogabilidade de jogo rápido e todas as outras mecânicas se tornava ele um jogo sensacional. Mas como esse jogo não tinha suporte multiplayer e algumas outras coisas, eles queriam criar um novo F-Zero, só que eles simplesmente não estavam conseguindo produzir por causa da potência. Então eles resolveram voltar para os karts e criar um novo jogo de corrida. Acontece que dessa vez eram apenas pessoinhas normais em vez de personagens. E foi assim que começou a ideia do Super Mario Kart. E com algumas ajudas do Shigeru Miyamoto, eles conseguiram fazer um jogo de corrida revolucionário. O jogo dessa vez eram os personagens do Mario, e eram 8 personagens no total: Mario, Luigi, Peach, Bowser, Toad, Yoshi, Donkey Kong Jr. e os Koopa Troopas, para poder preencher a lacuna do 8º personagem. Dessa vez agora tinham power-ups e pistas temáticas do jogo para fazer uma referência, o que isso foi muito revolucionário e muitos jogos futuros fizeram isso, como Sonic Drift, Crash Team Racing e até mesmo jogos do Toy Story. Com o Nintendo 64 chegando em 1996 na indústria de videogames, claro que ele teria um catálogo de videogames imenso que nem o seu antecessor. Então ele teve muitos jogos bons naquele mesmo ano, como Super Mario 64, Donkey Kong 64 e The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esses 3 aí foram grandes sucessos, e para finalizar com chave de ouro no final daquele ano, claro que não poderia faltar uma continuação do Mario Kart, que foi o 4º jogo mais vendido do Super Nintendo. Então valia a pena fazer uma continuação dele para o Nintendo 64. E assim surge Mario Kart 64. Welcome to Mario Kart. O Mario Kart 64 foi o 2º jogo mais vendido do Nintendo 64. Ele fez muito sucesso, principalmente pela sua jogabilidade em 3D e pelos seus modelos inovadores naquela época. Afinal, o primeiro Mario Kart tinha sido feito em 2D com a visão isometrical. Nesse Mario Kart, eles se moveram Koopa Troopa, mas adicionaram o Wario na turma do Mario Kart, e o Koopa Troopa voltou depois da série. As novas pistas desse jogo fizeram muito sucesso e também são muito inovadoras, com várias pistas novas, e elas realmente surpreendem muito até o máximo, considerado na lista dos Mario Karts o 5º melhor jogo da franquia. Como o Nintendo 64, diferente dos seus concorrentes, ainda usavam cartucho, o jogo ainda não conseguia ser tão potente. É por isso que ele ainda perde ainda alguns aspectos e faz ele ainda ter algumas falhas. Mas ele também tem muitas inovações.
Tanto que ele é o primeiro Mario Kart que você consegue jogar de 4 players. Era uma coisa que já havia como suporte no Nintendo 64. E se o primeiro Mario Kart já consertava o problema do F0 do multiplayer 2 jogadores, imagina 4 jogadores, como aquilo era divertido de fazer. De 2001, com o lançamento do GameCube, a Nintendo já planejava lançar o Mario Kart para ele, que nem aconteceu com os antecessores. Só que aí, teve o lançamento do Game Boy Advance também naquele ano. Então eles se deram do trabalho de criar 2 Mario Karts. Então, para conseguir fazer essa sequência de fazer um Mario Kart para cada videogame, eles precisavam fazer primeiro para o Game Boy Advance. Como era um portátil mais fraco, também tinha acabado de ser lançado. Tanto que o Mario Kart Double Dash, que seria o próximo da franquia, que eu já vou falar, ia demorar um pouco. E ele teria que ser lançado no ano de 2003. E assim surge Mario Kart Super Circuit. O Mario Kart Super Circuit é o jogo 32 bits da franquia, lançado no ano de 2001, lá no finalzinho, para o Game Boy Advance. Ele seria o jogo lá do ano e também do console, quer dizer, do portátil, né? Já que o Game Boy Advance é um portátil. Mas enfim, esse jogo tentava recriar o Mario Kart 64 e o Mario Kart de Super Nintendo, só que para o Game Boy Advance. Os gráficos eram mais semelhantes ao Mario Kart Super Nintendo, colocando um 2D isometrical e também colocando pistas e algumas referências ao 3D. Os gráficos não eram dos melhores, como eu já disse, é um jogo 32 bits 2D com a visão isometrical, mas ainda assim é muito bom. Ele é classificado como um jogo muito legal e também um dos melhores do Game Boy Advance e também um dos mais vendidos, tanto que muita gente gostava dele porque ele tinha o porte multiplayer do Game Boy Advance que era super legal, já que mesmo não sendo online, ele ainda conseguia compartilhar muito bem, que é tipo um pré-online, vamos dizer. Sua trilha sonora não era nada mal para os 32 bits, inclusive era até que muito boa. E a música que tá tocando de fundo é uma versão remixada e eu acho que até melhorada para uns 65 bits. Mas ainda assim se tornou um jogo muito legal, muito memorável e as pessoas que jogaram na época nunca mais vão esquecer dessas experiências, de muito divertidas. Depois que eles criaram o Mario Kart Super Circuit, a equipe do Mario Kart se concentrou inteiramente fazendo o Mario Kart Double Dash, enquanto projetos como Luigi Mansion, Mario Sunshine e etc. ficavam com outras pessoas. E eles criaram apenas uma equipe chamada Team Mario Kart, onde iria desenvolver os jogos do Mario Kart. E eles que desenvolveram o Mario Kart DS, Wii e o 7 e foi finalizado no ano de 2012. E aí depois ficou com os desenvolvedores.
Mas então, o jogo de Nintendo GameCube do Mario Kart seria Mario Kart Double Dash, uma ideia dos desenvolvedores onde os jogadores iriam ser 2 personagens em só um carrinho de kart. E isso era uma ideia muito legal, por isso que era Double Dash. Lançado no ano de 2003, sendo o jogo mais vendido do console. Ele foi um jogo que teve uma popularidade até que certa, já que o Nintendo GameCube não foi tão popular assim. Mas isso é por causa do Game Boy Advance e por causa dos seus concorrentes, porque o PS2 e o Xbox Classic estavam competindo muito e o GameCube estava sendo esquecido que nem o Dreamcast. Mas esse jogo conseguia aproveitar muito bem. Seus gráficos eram muito bons e aproveitava muito da capacidade do GameCube, e ele também conseguia colocar a música de uma maneira muito boa, tanto que o GameCube realmente deu um salto enorme de gráficos da 5ª geração e a 6ª, e isso aconteceu com todos os videogames, mas o GameCube foi o mais revolucionário do Nintendo 64 para ele. Tanto que ele foi o primeiro videogame da Nintendo a usar CDs, ou seja, agora os Mario Karts, a partir de agora, começarão a usar CDs ou cartuchos como o do Game Boy Advance e o DS, que eram um pouco mais potentes. E isso era uma qualidade muito boa, que fazia o jogo realmente ser muito da hora e sensacional. Tanto que o Mario Kart Double Dash, falando mais sobre ele conseguia ter até 8 jogadores como 8 controles, sendo que cada um controlava um personagem de cada kart, e que nem o Nintendo 64 é um Mario Kart de 8 players. E isso foi uma coisa muito além do que muita gente imaginava, tanto que teve muitos personagens, inclusive 18 personagens e 2 especiais, mais que o dobro de Mario Kart Super Circuit, o 64 e o de SNES, que usavam os mesmos personagens. Teve a volta do Koopa Troopa, tanto que as melhores duplas, e também as que você mais deve usar, é o Waluigi e o Bowser Jr. Esses dois são muito poderosos juntos e eles são uma combinação em tanto. Esse jogo é bem recomendado por muitas pessoas. Eu particularmente não gosto muito, acho meio nessa mecânica de 2 pessoas, tudo. Mas tem gente, e muita gente, que gosta bastante nele. No ano de 2005, lança ao mundo o Mario Kart DS para o Nintendo DS, considerado por muita gente o melhor Mario Kart de todos e é um dos meus Mario Karts favoritos. Esse jogo foi lançado porque o Nintendo DS estava tendo um hype surpreendente. Pra vocês terem noção, o DS foi o videogame mais vendido da Nintendo, atrás do Switch 2, que está sendo uma febre atualmente. Mas esse jogo foi lançado para poder testar todo esse hype também por isso. Afinal, os jogos lançados já em 2004 foram muito bem sucedidos, então faltava um para agora. Tanto que Mario Kart DS foi o primeiro jogo a ser lançado do Mario para o Nintendo DS, que não tinha nenhum jogo por enquanto. Seria primeiro o Super Smash Bros. DS, que foi planejado para lançar, mas foi deletado. Acho que vocês já conhecem essa história, onde teria o Super Smash Bros. Para o Nintendo DS no ano de 2004, mas acabou sendo deletado. Teve anúncio, teve tudo, mas não teve. Fora os sprites também, que foram utilizados do 3D, que seriam os sprites dos personagens para o Super Smash Bros. DS, vocês sabiam? Teve muitas pistas alternativas e também foi o primeiro jogo da franquia que trouxe realmente essas pistas alternativas. Tanto que a tela de toque do DS era muito útil, tanto que você podia fazer desenho, você podia fazer alterações, tudo. Era mal legal de se jogar. Eu realmente tive a oportunidade de jogar, não no Nintendo DS, mas sim por emulador, e eu achei super divertido, é um dos melhores Mario Karts mesmo, e eu realmente concordo com essa gente, elas não estão falando brincadeira não, nem doideira, mas esse jogo é realmente incrível.
Mario Kart Wii é considerado o segundo melhor jogo da trilogia, atrás apenas de Mario Kart 8 Deluxe. Esse Mario Kart ele é tão bom porque ele é um Mario Kart muito inovador que trouxe muitas coisas novas. Não só pistas, mas ele trouxe pela primeira vez o modo online que todos nós conhecemos e está recheado de pessoas. Todos nós conhecemos ele e veio daqui. E isso é uma coisa super inovadora e era muito divertido de jogar quando você jogava no Wii no modo online, quando ele ainda era ativado. Esse Mario Kart trazia um sistema de missões em que era uma coisa muito legal e só nele que tinha, nem nos mais recentes tem, e até mesmo no Mario Kart World que teve mundo aberto não tinha esse sistema de missões aí tão legal que você tinha nesse modo aí e que era super legal de fazer. Eu mesmo quando joguei eu amei isso. Uma coisa que eu acho que é super divertida e é uma das mais legais é que agora você tinha um sistema onde você podia jogar fases dos jogos anteriores à trilogia. Ou seja, agora você podia jogar fases da Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash e Mario Kart DS, fora as outras várias pistas que o Mario Kart Wii já oferecia. Fora isso, ele também já fazia o que os jogos antigos já faziam, e ele foi o segundo jogo mais vendido do Nintendo Wii para poder realmente mostrar como que era o potencial dele. Então, se você ainda reclama dele, por que você reclama sendo que tem todos esses motivos? Porque acredita em mim, tem gente que reclama desse jogo. Não sei o motivo, mas tem gente. Vale a pena jogar. Se você tem um Nintendo Wii da novela, compre ele. Mario Kart 7! O Mario Kart 7 é um dos maiores sucessos da franquia e com certeza um dos melhores. Ele foi o primeiro Mario Kart que conseguiu rodar a qualidade 720p, que por mais que não seja tão boa, ainda é uma coisa. Tanto que esse Mario Kart, depois do Wii, seria difícil superar. Não superou, mas é bom. Ele trouxe várias novidades, como as pistas subaquáticas e as pistas transitórias foram uma coisa que foi extinta no Mario Kart 8 de Wii U. Infelizmente ficou apenas única nesse Mario Kart 7, que é uma coisa ruim, mas ainda assim é bem legal. Nesse Mario Kart o número de personagens aumentou muito, com no total de 32 personagens, o maior número até agora. Isso foi uma super vantagem. Tanto que para um 3DS que não era tão potente, era até menos que um Wii, eu acho. Era uma grande coisa. Eu mesmo achei isso super legal quando eu joguei ele pela primeira vez. Sendo um dos jogos mais vendidos do 3DS, superou o número de vendas do Mario Kart SNES, Mario Kart 64 e também o Mario Kart Double Dash. Mas não significa tanta coisa, afinal as vendas deles ainda não são tão grandes comparados aos outros Mario Karts. Inclusive vão chegar a números bem maiores ainda nessa lista. Tanto que esse Mario Kart também, ele foi bem fracassado e todo o seu valor potencial que ele teve não foi tão aproveitado, sendo o Mario Kart mais injustiçado deles. Mas ainda não é tão ruim assim. Ele ainda assim conseguiu ter um hype e os fãs deles amam muito ele. Eu, no caso, gosto bastante dele. Não tanto, mas eu gosto dele. Sendo eternizado como Mario Kart muito legal.
Mario Kart 8 não é considerado só por mim, mas por muita gente o melhor Mario Kart de todos os tempos, lançado no ano de 2014 para o Wii U. Esse é um jogo sensacional, trouxe muitas novidades, 36 personagens, e eu acho que ele realmente consegue ter todo esse potencial, e é por isso que ele é tão amado. Mesmo sendo o jogo mais vendido do Wii U, ele ainda não tem todo o hype que ele merecia ter, mas ele ainda assim tem várias pistas novas, tem vários recursos, tem um online ativado e bastante coisas, várias novidades. E ele é um dos jogos que realmente mereceram ter todo esse pódio e também ter toda essa hype que ele teve, mesmo sendo tão grande. No ano de 2017 foi lançado para o Switch a versão remasterizada dele, o Mario Kart 8 Deluxe para o Switch. Ele sim é um jogo muito vendido e é o jogo mais vendido da franquia, com 60,7 milhões de vendas. 60 milhões de pessoas, até mais, compraram esse jogo. Pra vocês terem noção, esse jogo foi tão vendido que ele vinha junto com o Nintendo Switch, a maioria dos Switches, e ele realmente foi o jogo que protagonizou o Nintendo Switch, mas também é um jogo muito amado pelos fãs. E eu acho que ele foi um jogo que ele sim pegou o hype que o Mario Kart 8 merecia do Wii U e realmente transformou. A única coisa que faltava era o videogame certo, o que faz ele ter acesso até mais do que o próprio Mario Kart World, que foi lançado esse ano, que é mais recente e que eu acho que não é que tem mais online. O 8 Deluxe, mesmo sendo ultrapassado, ele ainda assim consegue ser todo esse hype aí. E é até mesmo inacreditável tudo isso que ele tem. E eu acho que é pecado você falar que esse não é um jogo bom, tanto que ele é um dos meus jogos favoritos do Mario de todos os tempos. Então, vale a pena jogar. Mario Kart World! O Mario Kart World é o jogo mais recente de hoje em dia, lançado para o Nintendo Switch 2 no ano de 2025 e foi o jogo que estreou o Nintendo Switch 2. O jogo tem gráficos lindos e ele consegue pegar toda a essência e consegue deixar ele muito bom. Tanto que ele é o jogo mais vendido do Switch 2 até hoje, competindo apenas com Donkey Kong e Bonanza para pegar o primeiro lugar. Ele tem uma trilha sonora incrível e também gráficos muito bons, e ele pode ser um jogo que pode ser melhor que o Mario Kart 8 Deluxe. Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. Eu acho que não, mas ele tá sendo um jogo muito bom, inclusive ele tá ganhando até mais popularidade do que o DS Wii, que era considerado um dos melhores jogos antes do 8 Deluxe, e tá tendo uma hype muito grande. E uma coisa bem recente que está acontecendo é que talvez o jogo do Sonic de corrida, Sonic Racing Crosswords, pode ser melhor que o Mario Kart World. Lançado para 8 videogames diferentes, com gráficos lindos, participações, personagens, tudo incrível. Parece que está sendo melhor que o Mario Kart World, bem mais recebido. E vocês, acham que Mario Kart World ou Sonic Racing Crosswords é melhor?
Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho de notificações para não perder mais nada. Esse foi o vídeo mais trabalhoso que eu fiz no canal. Pode não parecer, mas foi sim. Eu gostei muito de produzir e eu quero realmente o apoio de vocês para conseguir continuar fazendo vídeos no canal, para vocês me darem motivação para eu continuar. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado e tchau!